Olá, paz do Senhor Jesus, para você que nos ouve neste momento, nós estamos de volta para estudar Cânticos de Salomão, o livro Cântico dos Cânticos, o mais belo dos poemas, a mais linda das canções de amor, escrita por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, que tem sido muito benéfico para os relacionamentos amorosos. E hoje a nossa meditação ela está no verso 5 e 6 de Cântico dos Cânticos do capítulo 1. Nós estamos estudando o Cantares de Salomão verso por verso. E o verso 5 diz assim, hoje meditaremos no verso 5 e 6 que diz assim, olha. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Em uma outra versão que eu tenho aqui, que é a João Ferreira de Almeida, eu li na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, o texto diz assim: Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Agora, o porquê que essa mulher está dizendo que estava morena? Perceba que ela se sente desconfortada pela maneira como as outras olhavam para ela por causa da sua cor. E não era comum, naquela época, no Oriente Médio e na Palestina, um rei casasse com uma mulher negra. Era motivo de crítica, de zombaria, era motivo de se dar o que falar e de se ter o que falar. Então, entre as mulheres dos reis, não havia mulheres morenas ou muito menos negras. Então ela, ao lidar agora com esta situação, ela começa dizendo assim, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, é bem mais claro o versículo que diz assim: Mulheres de Jerusalém, eu sou morena. Então qual a necessidade dela estar dizendo isso aqui? Era como se ela estivesse enfrentando uma espécie de racismo, de indiferença, de rejeição, por causa da cultura daquela época. E aí vai dizer, mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena, escura. Mas eu quero pegar aqui na parte que ela está dizendo aqui. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém eu sou bonita, eu sou bela, eu sou formosa. Então veja que eu tenho algo de bom em mim. Sou morena, minha cor é morena. Eu sou pretinha, podemos dizer assim, sou negra. Mas eu sou bela. Ela tinha um bom estima, ela tinha uma autoestima, entende? Ela não se entregava àquela desvalorização, aqueles bullying da época, sabe? E aquelas cultura desnecessária. Mas aí ela vai dizer, porém sou bela, sou morena escura, como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Então, as barracas do deserto, elas eram feitas de couros, de peles de animal. E de tanto o sol bater nelas, aqueles couros, a cobertura da barraca ficava preta. E ela está dizendo assim, sou como a barraca do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão, que deveria ser escura. Por isso que ela faz essa comparação. E aí vem o verso 6, e ela vai dizer o porquê que aconteceu tudo isso, e é aqui onde eu quero me demorar mais um pouco. No versículo 6 vai dizer, não fique me olhando assim, por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Então você percebe que as mulheres, as pessoas olhavam para ela, especialmente as mulheres, e ficavam ali, sabe, como se zombando da cor daquela mulher. Como uma espécie de racismo. E ela diz assim, não me fique olhando desse jeito. Ela diz, olha, não fique me olhando assim por causa da minha cor. Ela está dizendo por que elas olhavam ela desse jeito, por causa da cor delas. E ela diz aqui, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de vinha, de uvas ou de vinha, depende da versão de Bíblia. Por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. Nessa versão que eu tenho aqui, que é a João Ferreira de Almeida, diz assim: meus irmãos ficaram zangados comigo ou com raiva de mim
E eles, para se vingar, me colocaram para trabalhar nas plantações de vinha. E eu cuidei da vinha dos outros e esqueci de cuidar da minha. Olha que coisa interessante. Nessa versão ainda é mais claro. Ela vai dizer: por isso não tive tempo de cuidar de mim mesmo. E aqui fica um alô para as mulheres. Tenha tempo para se cuidar. Talvez você tenha cuidado demais com os outros. Talvez você cuida demais, não é verdade, da casa. Aqui a vinha pode ser sua casa, que você tanto se dedica. Sabe, o seu palácio, você está tão dedicado a cuidar dessa vinha. A vinha aqui é sentido humano, sabia? A João Ferreira de Almeida deixa isso bem claro. Ela diz assim: não tive tempo de cuidar. Cuidei da vinha dos outros e não cuidei da minha. Não tive tempo de cuidar da minha vinha, que ela era ela própria. Talvez você, mulher, está cuidando muito da vinha do seu redor. Os filhos, o marido, a mãe. Não sei, mas você precisa se cuidar também. Lembre-se disso. Você precisa cuidar da sua aparência, da sua pele, do seu bom estado, do seu humor. Sabe, para que você então esteja preparada para oferecer algo ao seu marido. Entende isso? Cuidado com a falta de tempo para cuidar de si próprio. Pare de se dedicar tanto aos outros, até quem está próximo de você, e esquecer-se, a ponto de esquecer-se de si mesmo, de cuidar de si mesmo. Essa mulher aqui, ela está dizendo: eu sou morena de tanto que trabalhei no sol, por causa dos meus irmãos que fizeram isso comigo, botaram eu para cuidar das vinhas, e eu acabei esquecendo de cuidar de mim mesmo. Me dediquei tanto aos outros que esqueci de cuidar de mim mesmo. E agora estou enfrentando o bullying de vocês, estou enfrentando o racismo de vocês, porque sou morena, porém sou formosa. Foi o sol quem queimou minha pele. Então, querida, você mulher que está ouvindo esta mensagem, não deixe de cuidar da sua aparência. Cuide do seu cabelo, do seu visual, do seu bom humor, sabe, da sua aparência, da sua pele. Cuide-se, lembre-se disso. Cuide do seu esposo, mas cuide de você também, porque quanto mais você procura cuidar da sua aparência, você vai então ter o seu marido lhe, sabe, elogiando. Você vai atrair o seu marido para você. Entende isso? E vice-versa. Mas no sentido aqui, no caso aqui, é a mulher. Entenda isso. Então, que você possa se sentir, sabe, atraída pelo seu marido. E a melhor forma de você ser atraída é você cuidando bem da sua beleza, da beleza física sua. Uma roupa bonita, atraente, sabe? Cuidado de todo o seu ser. É isso que você tem que fazer. Pare de se preocupar tanto em cuidar de casa, de filhos e de quem quer que seja. Cuide também de você. Que Deus te abençoe. Reflita nesta mensagem e compartilhe com outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.